Boa tarde a todos, eu sou Ítalo Augusto, eu sou analista de sistemas no Centro de Segurança Cibernética do Inatel, Instituto Nacional de Telecomunicações, e também realizo pesquisas na área de segurança de redes 5G. Além disso, eu sou graduando em Engenharia de Telecomunicações, estou no último período, e também curso disciplinas de mestrado em Telecomunicações na condição de aluno especial. Bom, eu vou falar para vocês sobre alguns aspectos de segurança de rede 5G. Bom, e introduzindo a segurança de redes móveis, as vulnerabilidades em redes móveis, elas não são um problema recente. Então a gente não tem vulnerabilidades ali desde a rede 4G, desde a rede 5G. Né? As vulnerabilidades nas redes móveis, elas são bem mais antigas. Por exemplo, na primeira geração, que era analógica, né? Nós tínhamos uma modulação FM e isso possibilitava a interceptação de chamadas. Já na segunda geração, com a digitalização, nós tivemos a possibilidade de estar realizando a criptografia do tráfego. E aí isso possibilitou um incremento na segurança, né? Mas a rede tinha problemas, né, de autenticação, por exemplo, não tinha dupla autenticação, né? A autenticação mútua entre o usuário e a rede. Isso possibilitava ataques como fake base station e a interceptação do identificador do usuário. Depois, com a rede 3G, né, nós tivemos a introdução da comutação de pacotes ali nas redes e, consequentemente, nós introduzimos uma rede de computador dentro da rede móvel. Isso possibilitou, né, que as vulnerabilidades das redes de computadores chegassem até as redes móveis. E também no 4G, na geração que é mais utilizada atualmente, né, ela utiliza, né, uma arquitetura planar que é baseada em IP. Então, as funções da rede sendo acessadas por pacotes IP faz com que as vulnerabilidades das redes IP sejam aplicadas a essa rede 4G. Bom, e o 5G, né? Bom, para a gente poder entender os aspectos de segurança do 5G, nós precisamos entender quais são os casos de uso. Basicamente são 3. Nós temos, né, o IMBB, né, o Enhanced Mobile Broadband, que é utilizado por aplicações que exigem alta largura de banda, por exemplo, vídeo em altíssima resolução e realidade virtual. Depois nós temos o MMTC, né, Massive Machine Type Communications, que é utilizado por aplicações de IoT, aplicações que exigem uma densidade de conexão muito elevada. E nós temos também o terceiro caso de uso, que é o Ultra Reliable, né, Low Latency Communications, que é a aplicação aí, que é o caso de uso utilizado por aplicações que exigem elevada confiabilidade e baixo tempo de resposta da rede, né, baixa latência. Como exemplo, nós temos na área da medicina, né, que é muito falado, as cirurgias remotas e também os carros autônomos. Bom, e por que a gente precisa entender esses casos de uso, né? Porque com diferentes casos de uso na rede 5G, nós vamos ter diferentes níveis de segurança. Eu não posso aplicar o mesmo nível de segurança para uma rede de IoT que eu aplico numa rede ali que exige elevada confiabilidade. Por exemplo, uma rede que vai rodar uma aplicação de telemedicina. Bom, mas para todos esses casos de uso, a rede 5G ela tem algumas funções que são diferentes de uma rede de computadores tradicional. Então, uma rede móvel, ela tem que realizar a autenticação do usuário, ela tem que fazer a gerência de mobilidade, né? Ela tem que saber para onde o usuário está se deslocando, se ele está se conectando na rede doméstica dele, se ele está na rede visitada. Além disso, numa rede 5G, a gente precisa ter a seleção das fatias de rede, por causa do Network Slicing, e a gente precisa gerenciar também a SBA, né? A gente precisa gerenciar a arquitetura baseada em serviços para as funções conseguirem fazer a composição e a gente ter a execução do núcleo da rede. E aí, essas funções da rede, elas utilizam protocolos de comunicação para poder estar realizando o seu trabalho, né? E o estudo desses protocolos é fundamental para a descoberta
e também para a compreensão de vulnerabilidades associadas a esses protocolos. Então é muito comum que vulnerabilidades sejam encontradas nesses protocolos. Bom, agora vamos falar sobre alguns aspectos, né, de segurança do 5G de forma mais específica. Bom, sobre a identificação do usuário. Nas redes legadas, né, no 2G, no 3G, no 4G, a identificação do usuário ela era realizada por meio de um número chamado INSI. O INSI ele era transmitido pela interface aérea, né, sem criptografia. Em algum momento ali no processo de autenticação, ele era transmitido sem criptografia. Como o INSI é utilizado para identificar o usuário, isso possibilitava que a identidade do usuário fosse revelada, né? E existem algumas abordagens de ataques um pouco mais complexas que possibilitavam, inclusive, que a localização do usuário fosse revelada. E aí no 5G, ele substituiu o INSI, basicamente por dois outros identificadores, que é o SUP e o SUSI. O SUP ele pode ter o mesmo formato que o INSI, e aí ele, né, não vai ser transmitido da mesma forma que o INSI pela interface aérea. O 5G, para poder fazer a autenticação inicial do usuário, ele pega o SUP, passa por um processo criptográfico, e aí, a partir desse processo, né, do resultado gerado por esse processo, ele gera o SUSI, que é um identificador com a criptografia. E aí ele vai transmitir esse identificador criptografado através da interface aérea. Então o 5G buscou, né, mitigar essa vulnerabilidade das redes móveis legadas da revelação da identidade do usuário. Bom, depois nós temos o roaming, né? O roaming é um processo na qual, né, o usuário se conecta a uma rede da qual ele não faz parte. Então, quando você viaja para uma localidade diferente, né, você tem que se conectar à rede da operadora. Se você for para um outro país, por exemplo, você não necessariamente vai se conectar à rede da sua operadora. Você pode se conectar à rede de outra operadora. E aí, a rede da operadora que você está se conectando, ela tem que trocar mensagens de sinalização com a rede da sua operadora, com a sua rede doméstica. E nas redes legadas, esse processo utilizava alguns protocolos, como o SS7 e o Diameter, que são conhecidos por terem vulnerabilidades, né? O SS7, inclusive, não tinha criptografia, né? Foi utilizado desde as redes telefônicas tradicionais, lá no século passado. E ele é bastante vulnerável. Então, o que o 5G, o que o padrão do 5G trouxe, né, para tentar incrementar o processo de segurança na sinalização do roaming? O 5GC ele utiliza o protocolo HTTP. E além disso, ele utiliza o TLS para estar fazendo, né, a criptografia das mensagens de sinalização e para proteger a comunicação entre as duas PLMNs, que são as redes que estão trocando a sinalização, né? E além disso, no 5G, a gente teve a introdução de uma nova função de rede chamada CEP, que ela age como uma espécie de firewall de borda. Então, o CEP ele pode filtrar as mensagens de sinalização entre as duas redes e pode, inclusive, fazer ali um controle do fluxo de mensagens, né, para evitar ali um ataque DDoS. Então, é altamente recomendável, né, que o CEP seja implementado nas redes 5G atualmente. Bom, um outro aspecto das redes 5G, né, é que existe a possibilidade de utilizar com o eSIM. O eSIM é uma proposta da GSMA, né, para poder implementar o cartão SIM de uma forma diferente, de uma forma não removível. Então o cartão SIM ele pode ser implementado na forma de software no dispositivo do usuário. Bom, ele é um recurso, né, que é muito interessante para aplicações de IoT, quando você tem ali a limitação do dispositivo, né, do tamanho do dispositivo. Então, você consegue implementar na forma de software e reduzir ali o espaço que você deveria reservar ali para inserir o SIM card.
Porém, esse recurso, né, ele precisa ser implementado na rede da operadora com cuidado. Por quê? Se a gente imaginar que um malware pode ser instalado nos dispositivos do usuário, o malware ele pode ficar solicitando perfis para o servidor de provisionamento da operadora de forma repetida, né, de forma ali, forma intensiva, para poder fazer uma espécie de DDoS no servidor de provisionamento remoto da operadora. Então, quando a operadora utiliza esse recurso, o ideal é que ele seja implementado ali com alguma técnica para poder limitar a quantidade de solicitações que os dispositivos do usuário precisam fazer para o servidor de provisionamento, justamente para evitar, né, que um ataque DDoS indisponibilize o serviço de provisionamento remoto, né, que entrega os perfis do usuário para os dispositivos. Bom, sobre NFV. O NFV, a virtualização de funções de rede, é um recurso muito interessante para a segurança cibernética das redes 5G. Por quê? Porque quando a gente integra o NFV com o SDN, a gente pode criar várias fatias de rede, várias redes lógicas diferentes. Isso possibilita, né, que a gente personalize os níveis de segurança, as funções de segurança, para cada uma daquelas aplicações da rede 5G. Então a gente pode pedir para o orquestrador NFV, por exemplo, criar uma rede lá com X números de firewalls, com IPS, com IDS, todas as funções que a gente quiser que sejam implementadas naquela rede, a gente pode pedir para o orquestrador criar, e aí ele vai subir aquela rede para a gente, aquela rede lógica, aquela fatia, com a arquitetura de segurança que a gente deseja. Bom, porém, né, quando a gente está utilizando NFV, a gente está utilizando uma infraestrutura de virtualização. Então é muito importante que a estrutura de virtualização, a infraestrutura de virtualização seja configurada adequadamente para evitar ali que uma vulnerabilidade deixada por uma configuração mal feita, né, possibilite que um ataque seja feito ao núcleo da rede. Então a gente tem que ter o cuidado ali de estar sempre fazendo a manutenção da infraestrutura, analisando a configuração para ver se está tudo certo, tomar cuidado com as APIs de gerenciamento do hipervisor e sempre estar fazendo esse monitoramento. Bom, e aí um último recurso aqui, o Zero Trust. O Zero Trust é uma abordagem, né, de segurança que trabalha aí com o princípio da não confiança. Então, basicamente, né, quando a gente aplica uma abordagem de segurança Zero Trust em uma rede, a gente não confia em nenhum dispositivo que faz parte daquela rede. E aí, quando aquele dispositivo precisa realizar alguma comunicação, precisa fazer alguma coisa naquela rede, ter acesso a algum recurso, a gente analisa essa solicitação do dispositivo e aí, a partir do comportamento dele, a gente define se a gente vai liberar essa comunicação ou não. E aí, a partir disso, né, se a gente notar que o comportamento do dispositivo é algo anormal, a gente pode estar fazendo ali o bloqueio daquela comunicação, porque esse comportamento anormal pode ser a ação de um malware, por exemplo. Bom, pessoal, as redes 5G, né, elas são redes complexas, bem mais complexas do que redes de computadores tradicionais. Então, as abordagens de segurança que precisam ser empregadas para a proteção dessas redes, elas também são complexas, né? Então agora eu gostaria de abrir para perguntas. Sim. Opa, tudo bom? A minha dúvida seria como que fica o envio de SMS através da rede 5G. Se os protocolos, se existe algum incremento de segurança para esse tipo de mensagem. Bom, o envio de SMS, né, na rede 5G ele se dá como uma sinalização, né?
Então, assim, a princípio não existe, assim, não que eu saiba, um incremento de segurança com relação à rede 4G. A princípio ele é feito da mesma maneira. Porém, o 4G utilizava o diameter, né, que é um protocolo que é vulnerável. O 5G ele usa o HTTP para poder trocar mensagens de sinalização. Então, desde que um ataque ao HTTP com o TLS não seja feito ali, você tem um pouco mais de segurança do que o diameter.